Beleza, professor. Bola para frente aqui. Quinta e última questão. Tribunal de Contas do Estado. Aliás, não é TCE, né, gente? Ficou um E a mais ali, né? Obviamente, tá? Tribunal de Contas do Distrito Federal é TCDF, tá? TCDF, né? Então, ó, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Técnico de Administração Pública, CESP 2013. Acerca da administração pública e dos poderes da República, julgue o item subsequente. Sendo os poderes da República independentes e harmônicos entre si, as ações praticadas pelo Poder Executivo não se submetem ao crivo do Poder Legislativo, submetendo-se apenas, excepcionalmente, à apreciação do Poder Judiciário, no caso de atos, os atos exorbitarem a competência constitucionalmente estabelecida. 2013, olha lá a questão, ó. Sendo os poderes da República independentes e harmônicos entre si, as ações praticadas pelo Poder Executivo, presidente da República, por exemplo, não se submetem ao crivo do Poder Legislativo, Congresso Nacional, submetendo-se apenas excepcionalmente à apreciação do Poder Judiciário, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, no caso de os atos exorbitarem a competência constitucionalmente estabelecida. E aí, gente, só pode ter controle judicial? Só controle do Supremo? Não tem controle legislativo da administração pública, não? A função típica de fiscalizar não é uma função típica do Poder Legislativo? Claro que é, né? A afirmativa está totalmente errada. Entenderam? Então, ó, eu posso ter controle legislativo? Posso. Exemplos, professor, de controle legislativo. Vou citar 3, que são os mais comuns de prova. Primeiro exemplo, tá? Câmara, Senado, tá? Em conjunto ou separadamente, podem instaurar o quê? Uma CPI ou uma CPMI, né? Quando é conjunto, é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Quando é separada nas respectivas casas, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Entenderam? Então, beleza. Eu posso ter uma CPI. CPI é controle do Legislativo sobre o Executivo? É. Que tipo de controle que é? Ó, se concurso perguntar, na classificação do controle, tá? É controle político-administrativo, ok? Concurso perguntou, ó, quando se instaura uma CPI no Poder Legislativo, qual que é o controle que o Poder Legislativo está exercendo sobre o Executivo? É um controle político-administrativo, beleza? Político-administrativo. Tá, professor. Segundo exemplo, muito comum de prova. Quando eu tenho fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial dos órgãos da administração pública. Quem que é o protagonista do controle externo no âmbito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária? O protagonista é o Poder Legislativo, que vai fazer com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é coadjuvante. O ator principal é o Legislativo, que contará com o auxílio do Tribunal de Contas. Entenderam? Então, ó, o Congresso Nacional fiscaliza as contas do presidente da República? Sim, com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas da União. A Assembleia Legislativa fiscaliza as contas do governador? Sim, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Tá? A Câmara Legislativa do Distrito Federal, para a gente ficar na questão, fiscaliza o governador do Distrito Federal? Sim, com auxílio do TCDF. Entenderam? Então, ó, percebam aqui, ó, eu tenho exatamente isso na questão. O Poder Legislativo pode fazer controle e fiscalização? Pode, está dentro da harmonia e independência entre os poderes. Ah, professor, mas aí não está falando de CPI nem de fiscalização contábil. Está falando de exorbitar, de cortar aquilo que exorbita da competência estabelecida. Sim, nós já vimos na questão anterior. Artigo 49, inciso 5. Olha lá, aqui, ó. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Quem que vai cortar as asinhas do presidente da República se o presidente da República exagerar?
e regulamentar no decreto algo além do que está previsto na lei? Congresso. O Congresso pode fazer isso? Pode. Ah, mas é só o Congresso? Não, o Supremo também pode. Porque tem controle legislativo e tem controle judicial. Todo mundo tem que respeitar a Constituição, inclusive o presidente da República. No Estado, a Assembleia Legislativa. Ah, professor, e no âmbito do Judiciário? O TJ. Ou, quem sabe, até mesmo uma decisão do Supremo. Tá? E assim por diante. Então, sempre vai ter controle legislativo, controle judicial. Quem já estudou controle da administração pública enquanto matéria do direito administrativo não erra isso. Tudo bem, nós estamos numa questão de direito constitucional, mas quem já estudou o direito administrativo não erraria essa questão aqui. Tranquilo? Então, ó, com isso aí, mais uma questão finalizada. Questão de número 5, o item está errado. Tá? Um poder fiscaliza o outro? Exatamente, pergunta da Gislene Bezerra. Gente, check and balances, né? Montesquieu repousa feliz no seu caixão. Montesquieu repousa feliz no seu caixão lá na França, quando a gente lê o artigo 2º da CF 88. São poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas eles são totalmente independentes, eles são harmônicos. O que significa o harmônico? Que a função típica de um controla a função típica do outro e representa de uma certa forma até mesmo a sequência da função típica do outro. Parem para pensar. Quem que diz o direito de forma abstrata? Quem que diz a lei? O legislador. Ah, ok. Legislador disse a lei. Eu sou executivo. Eu sou presidente da República. O que eu tenho que fazer? Governar, administrar, executar e liderar o governo de acordo com a lei. Porque eu preciso respeitar, inclusive, o princípio da legalidade. Porque vivemos em um Estado democrático de direito, ok? Então, o legislador diz o direito. O executivo administra, tendo em vista o pensamento, né? Tendo em vista o direito, melhor dizendo, dito pelo legislador. Ah, mas espera aí, se quem disse o direito foi o legislador, quem que vai fiscalizar o executivo para ver se o executivo está respeitando ou não o ordenamento jurídico vigente? O legislativo vai fazer isso. É freios e contrapesos. É check and balances, da teoria do Montesquieu. Ah, mas mesmo assim, professor, teve conflito. Poder judiciário. Quem que vai pegar o ordenamento jurídico e aplicá-lo ao caso concreto, dizendo o direito de forma concreta, no exercício da jurisdição? Poder judiciário. Entenderam? Então percebam que uma função típica completa a outra. E elas estão ali interdependentes. Por quê? Porque nós não somos governados só pelo presidente da República, ou só pelo Congresso Nacional, ou só pelo Supremo Tribunal Federal. Nós somos um Estado democrático de direito que tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um independente, harmônico entre si, onde a função típica de um vai completar a função típica do outro. E, naturalmente, um vai controlar o outro no âmbito do exercício das suas funções típicas. Então, se o presidente da República, na hora de regulamentar uma lei, que seria um decreto regulamentar, uma função atípica, extrapolar a típica legislativa, né? É uma função atípica, extrapolar. Quem tem a função típica de legislar? Congresso. E se a Constituição estiver sendo desrespeitada, quem que vai aplicar a Constituição ao caso concreto e dizer quem efetivamente tem o direito? Poder Judiciário também. Então sempre eu vou ter controle legislativo e sempre vai ter controle executivo. Mas peraí, professor, o presidente da República, o governador, o prefeito, ele só tem que executar, então? Ele tem que executar. E se ele entender que a sociedade mudou e que você precisa de ter, por exemplo, novas leis, novas propostas, uma nova parte do ordenamento jurídico, que encaminha um projeto de lei, que encaminha uma proposta de emenda à Constituição. Ele não tem iniciativa legislativa? Encaminha. Encaminha para o Congresso, vai negociar com o Congresso, vai debater política com o Congresso Nacional, para aperfeiçoar o ordenamento jurídico brasileiro, se for o caso, né, para melhorar a administração pública, ok? E surgindo algum tipo de conflito,
Quem está lá inerte, esperando ser provocado? O